Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia e na aula de hoje vamos ver tudo sobre o tecido nervoso. Então assista essa aula até o final, porque com certeza as dicas que eu vou te dar nessa aula podem cair no seu vestibular. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica que eu sempre dou aqui no canal, beleza, galera? Sem mais delongas, vamos ver sobre o tecido nervoso logo após a nossa vinheta. E já vamos começar nossa aula entendendo o que é o tecido nervoso. Para você entender o que é o tecido nervoso, eu vou te dar alguns exemplos. Assim você vai entender e vai conseguir perceber qual é a função dele. Então vamos supor que você está de boa, andando descalço na areia da praia e de repente você pisa num caco de vidro. Automaticamente você vai sentir uma dor absurda. E por que você vai sentir a dor? Porque ali no seu pé, onde você pisou no caco de vidro, vai ter algumas células que vão perceber esse estímulo e vão mandar esse estímulo da dor para o local correto, e esse local vai interpretar a dor e você vai sentir a dor. Um outro exemplo seria o limão. O limão ele tem um gosto azedo. Mas por que ele tem um gosto azedo? Por que a gente sabe que o limão tem esse gosto? Porque na nossa língua vai haver receptores com algumas células que vai perceber esse estímulo, perceber esse sabor, mandar esse estímulo para o local correto e esse local vai interpretar que o gosto do limão é azedo. E aí a gente vai sentir o gosto azedo. Por que eu estou te dando esses exemplos? Porque em todos esses exemplos a gente teve a atuação do tecido nervoso. Então o tecido nervoso é um conjunto de células que percebe estímulos externos ou internos e manda para o local correto do nosso sistema nervoso interpretar. Então, quando você pisou num caco de vidro, as células do tecido nervoso que estão ali no seu pé perceberam esse estímulo da dor, mandou para o local correto e o local correto interpretou essa dor. Então essa é a primeira função do tecido nervoso. Ele recebe, percebe estímulos externos, estímulos do ambiente ou estímulos internos, estímulos que acontecem dentro do nosso corpo. Ele vai receber esses estímulos, mandar para o nosso sistema nervoso e o sistema nervoso vai interpretar esse estímulo, beleza? Então essa é a primeira função do tecido nervoso. Uma outra função do tecido nervoso é enviar mensagens para diversas partes do nosso corpo. Então, se eu estou aqui, ó, eu estou mexendo o braço. Por que eu estou mexendo o braço? Porque o meu sistema nervoso, através do tecido nervoso, está enviando essa mensagem para os meus músculos do braço para que eu possa mexer eles. Então, a primeira função do tecido nervoso, receber estímulos externos ou internos e conduzir para o local certo no sistema nervoso, ou então mandar mensagens do sistema nervoso para diversas partes do corpo, como para, por exemplo, o meu braço, para que eu possa movimentar o meu braço. Então são essas duas principais funções do tecido nervoso, beleza? E antes de a gente prosseguir, eu tenho que falar um pouquinho o que seria o sistema nervoso. Então vamos lembrar dos níveis de organização que vocês com certeza já aprenderam. Então, quais são os níveis que a gente tem? A gente tem o nível de célula. Depois, essas células se organizam em tecidos, que é o que a gente está estudando nessa aula, o tecido nervoso. Os tecidos, eles se organizam em órgãos e os órgãos se organizam em sistemas. Então, ó, o tecido nervoso, ele está intimamente ligado com qual sistema? Está ligado com o sistema nervoso, porque o tecido nervoso é o tecido que vai formar os órgãos que compõem o sistema nervoso. E os órgãos do sistema nervoso, o conjunto desses órgãos, forma o nosso sistema nervoso, beleza, galera? E como que o sistema nervoso ele é dividido? Então, nos animais que têm um sistema nervoso mais complexo, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é aquele sistema formado pelo nosso encéfalo, que está dentro aqui do nosso crânio, e pela medula espinal. Onde que a medula espinal está? Ela está dentro da nossa coluna vertebral, ela passa por dentro das nossas vértebras.
Então, sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e formado pela medula espinal, que passa por dentro da nossa coluna, beleza? O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e por gânglios. A gente não vai entrar muito em detalhes nessa aula sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, porque isso daí é na aula de sistemas. Eu só estou relembrando algumas coisas importantes para vocês, beleza? Pessoal, agora eu vou dar umas informações muito importantes que vocês precisam prestar bastante atenção agora, beleza? Que com certeza pode cair no seu vestibular. Eu quero que vocês saibam que as principais células que formam o tecido nervoso são os neurônios. Eu desenhei aqui, ó, um neurônio para vocês. Então, isso aqui é o desenho de neurônio. Então, essa célula aqui, o neurônio, ele é a principal célula que forma o nosso tecido nervoso. Então, vamos voltar lá para o exemplo que eu dei para vocês. Que alguém estava lá andando descalço na areia da praia e pisou num caco de vidro. Quem que vai receber esse estímulo, pessoal? Quem que vai receber esse estímulo da dor? Quem vai receber esse estímulo, ó, vai ser o neurônio. Então, o neurônio presente na sola do pé dessa pessoa vai receber esse estímulo, mandar para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai interpretar a situação da dor, a sensação da dor. Então, ó, quem conduz o estímulo até o sistema nervoso central são os neurônios. Então, são eles que recebem esses estímulos externos e internos e conduzem esse estímulo. E eles também conduzem estímulos do sistema nervoso central para outras partes do corpo. Então, mais uma vez, estou movimentando meu braço aqui. Eu estou movimentando porque o sistema nervoso central ele está mandando essa informação para os músculos do meu braço através dos neurônios para que eu possa mover meu braço. Então, os neurônios é como se fosse uma espécie de fio. Então, pensa aqui comigo, como é que tem energia na sua casa? Tem energia na sua casa porque um fio que está lá no poste, ele chega na sua casa para poder alimentar a sua casa de energia. Então, o neurônio é como se fosse esse fio. É ele que vai pegar esse estímulo e mandar para o sistema nervoso central ou um estímulo do sistema nervoso central para outras partes do corpo, como o músculo, por exemplo, beleza? Essa é a primeira informação que eu quero que vocês saibam. A segunda informação, pessoal, são as características do tecido nervoso. A primeira característica, pessoal, é que o tecido nervoso ele é altamente especializado. O que é um tecido especializado? É aquele tecido que ele não consegue se regenerar. É exatamente por isso que o nosso sistema nervoso central ele é muito protegido. O encéfalo ele é muito protegido. Por quê? Porque ele está dentro do crânio. O crânio funciona como uma espécie de armadura que protege o encéfalo. A medula espinal ela passa por dentro da coluna vertebral. Então a coluna vertebral protege a medula espinal. E por que tem que ter essa proteção toda? Porque se o neurônio ele sofrer uma lesão, ele morrer, ele não volta, pessoal. Porque ele é um tecido muito especializado. Então o tecido nervoso não se regenera. Então, exemplo é um acidente vascular cerebral, o AVC. O que é o AVC? O AVC acontece quando alguma artéria, algum vaso sanguíneo importante que irriga o cérebro se rompe. Quando essa artéria se rompe, os neurônios eles deixam de receber oxigênio e nutrientes, eles morrem. E como eles morreram, eles não retornam, porque o tecido nervoso ele é muito especializado, beleza? Ah, mas Felipe, então na vida adulta a gente não produz mais neurônios? Então, pessoal, estudos mais recentes demonstram que uma região do nosso cérebro chamada de hipocampo, o que é o hipocampo? É uma região do cérebro que está ligado com o aprendizado. Alguns estudos já comprovaram que no hipocampo novos neurônios surgem na vida adulta. Mas mesmo assim é uma geração muito lenta de neurônios. Não é igual se eu fizer um corte na pele. Se eu fizer um corte na pele, vai cicatrizar muito rápido. Porque as células que morreram vão ser substituídas por células novas. Então, no hipocampo, novos neurônios vão surgindo, mas isso é muito lento, isso é muito devagar. Então, é importante que o nosso sistema nervoso central ele seja bem protegido, beleza? A segunda característica que eu quero que vocês saibam, pessoal, é que o tecido nervoso ele gasta muita energia. O tecido nervoso ele controla tudo no nosso corpo. Se a gente está enxergando é porque o tecido nervoso está recebendo o estímulo da luz para a gente enxergar.
Se a gente está ouvindo, é porque o tecido nervoso está recebendo o estímulo do som e levando lá para o cérebro interpretar esse som. Então, os neurônios, eles estão recebendo estímulos externos e internos o tempo todo. Então, eles gastam muita energia. Então, se eles gastam muita energia, eles precisam de muitos nutrientes. Então, o tecido nervoso ele é altamente vascularizado. Tem muita vascularização no tecido nervoso, beleza? Porque ele precisa de muita energia. E para ter energia, ele precisa dos nutrientes e do oxigênio que vem do sangue. Outra característica que eu quero que vocês saibam sobre o tecido nervoso, pessoal, é que quase não tem líquido intersticial entre os neurônios. Tá? Então, o que é líquido intersticial? É um líquido que fica entre as células, beleza? Então, aqui, vamos supor, eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra célula, e entre essas células a gente tem um líquido. No tecido nervoso, a gente tem pouco líquido intersticial, beleza? E a última característica que vocês precisam saber, galera, é que o tecido nervoso ele é exclusivo dos animais, tá? Então, apenas os animais possuem tecido nervoso, com exceção de um animal, que são os poríferos. Então, os poríferos são os únicos animais que não possuem tecido nervoso, beleza? Todos os outros animais possuem tecido nervoso. Uns animais têm sistema nervoso menos complexo e outros animais, como a gente, têm um sistema nervoso mais complexo, beleza? E agora que vocês já entenderam o que é o tecido nervoso e quais são as principais características desse tecido, a gente pode ir para o nível celular e estudar os neurônios. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, como eu já falei para vocês, eu coloquei o desenho de neurônio e aqui a gente vai ver as principais estruturas que compõem o neurônio. Todo neurônio tem esse formato aqui, pessoal? Não. Os neurônios podem ter vários formatos. Mas esse daqui é o formato clássico e é o formato que pode cair no seu vestibular, tá? E o neurônio ele é formado por três principais estruturas. Ele é formado pelo corpo celular, dendritos e axônio. E são essas três estruturas que a gente vai ver aqui no desenho. A primeira estrutura que eu quero mostrar para vocês, essa estrutura aqui é a cabeça do neurônio que parece uma estrela. Essa cabeça aqui é o corpo celular do neurônio. E vai ser aqui no corpo celular que a gente vai encontrar as organelas do neurônio. Então é no corpo celular que a gente vai ter o núcleo do neurônio, a gente vai ter o complexo de Golgi, a gente vai ter o retículo endoplasmático, o citoplasma do neurônio vai estar aqui no corpo celular também. Então no corpo celular que a gente vai ter as organelas dos neurônios, tá? Partindo do corpo celular, a gente tem essas pequenas ramificações que parecem pequenas raízes. Essas pequenas ramificações aqui são os dendritos. Os dendritos, pessoal, vão formar conexões com os axônios do outro neurônio. Então aqui eu só desenhei um neurônio. Então se fosse dois neurônios, o que ia acontecer? O axônio desse neurônio, a ponta do axônio, que é essa terminação aqui do axônio, ia fazer conexão com os dendritos do próximo neurônio, para poder passar a informação para o neurônio seguinte, beleza? Lembrando para vocês, recapitulando, que os neurônios funcionam como um fio. Então, um neurônio vai passando a informação para o próximo neurônio. E o que vai acontecer? Quando essa informação chega aqui na ponta do axônio, essa informação vai passar para o outro neurônio através dos dendritos ou diretamente para o corpo celular, beleza? E para fechar, como eu já falei para vocês, mencionei agora, a gente tem o axônio, que é toda essa cauda aqui. Então o axônio é a ramificação maior do neurônio. Então os dendritos são ramificações pequenas e o axônio são ramificações grandes. Ele é grande. Alguns axônios podem chegar até 1 metro de comprimento, beleza? E eu quero destacar para vocês que são os axônios que formam os nervos. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um sistema nervoso central formado pelo encéfalo e medula espinal, e a gente tem um sistema nervoso periférico formado pelos nervos e pelos gânglios. Os nervos, pessoal, eles são formados por vários feixes de axônios. Então, vários axônios de vários neurônios, eles se juntam formando os nervos, beleza? E o que mais que a gente precisa saber sobre os axônios, pessoal? Em relação aos axônios, a gente também tem que saber
sobre uma estrutura chamada de bainha de mielina. O que é a bainha de mielina, Felipe? A bainha de mielina ela é muito importante porque ela funciona como um isolante elétrico. Como assim, Felipe, ela funciona como um isolante elétrico? Vem aqui comigo que você vai entender. Então aqui a gente tem o axônio. E vocês estão vendo, ó, aqui no axônio a gente tem essas estruturas aqui, ó, em vermelho, essas estruturas arredondadas. Essas estruturas aqui é a bainha de mielina. E o que forma essas estruturas? Essas estruturas, pessoal, elas são formadas pelas células de Schwann. O que são células de Schwann? Então aqui a gente tem o axônio do neurônio, e as células de Schwann, elas vêm aqui no axônio do neurônio, e elas se enrolam nesses axônios várias vezes, formando uma espécie de isolante elétrico. E qual é a função da bainha de mielina, pessoal? Ela aumenta a velocidade do impulso nervoso. Então, graças à bainha de mielina, a informação ela passa mais rápido de um neurônio para outro, beleza? Então, isso é muito importante, é o bizu, pessoal. Anotem aí a função da bainha de mielina. A bainha de mielina ela é formada pelas células de Schwann. Então, as células de Schwann se enrolam no axônio dos neurônios, formando a bainha de mielina, que funciona como isolante elétrico, fazendo com que o impulso nervoso, a informação nervosa, ela passe mais rápido pelo neurônio, beleza? A gente vai ver daqui a pouquinho essa função em mais detalhes, tá? Isso daqui é só para vocês já anotarem para poder adiantar essa informação que é muito importante. E na terminação do axônio, pessoal, a gente tem essas várias ramificações aqui, ó, bem na ponta do axônio. E a gente está vendo, ó, que na ponta do axônio a gente tem essas vesículas aqui, ó, essas bolinhas em vermelho. O que são essas bolinhas? Essas bolinhas são os botões sinápticos. Nesses botões sinápticos, a gente vai ter vesículas onde a gente encontra neurotransmissores. A gente vai ver daqui a pouquinho, na condução do impulso nervoso e nas sinapses, o que é um neurotransmissor, tá? Mas já quero adiantar para vocês que aqui nesses botões sinápticos a gente vai ter vesículas que contêm esses neurotransmissores e que são muito importantes para a passagem do impulso nervoso, beleza? Galera, chegamos na parte da aula que a gente vai ver sobre o impulso nervoso. E nessa parte da aula vocês precisam prestar bastante atenção porque é um conceito muito importante que vocês precisam saber, beleza, galera? Aqui nessa parte da aula, a gente vai ver como que o impulso nervoso ele percorre um neurônio e chega até o outro neurônio. Lembra que eu falei para vocês que os neurônios funcionam como fios? Eles conduzem uma informação? Então essa informação tem que passar de um neurônio para o outro, ou então de um neurônio para alguma célula, como uma célula muscular, por exemplo, beleza? E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos voltar aqui para o esquema do neurônio. Eu fiz algumas mudanças para vocês entenderem. E o que a gente está vendo aqui? Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Então vamos supor que tem uma pessoa, foi na rua, resolveu um problema, e ela foi de dia. De dia a gente tem a luminosidade do sol, beleza? Então o que vai acontecer? A luz do sol vai entrar nos olhos dessa pessoa para essa pessoa poder enxergar, correto? E lá na retina dessa pessoa vai ter alguns neurônios que vai conduzir essa informação luminosa, essa luz, até o sistema nervoso central para essa pessoa poder interpretar a imagem e enxergar, beleza? Então vamos ver como que isso está acontecendo. Então, ó, a luz do sol está entrando no olho dessa pessoa e excitou um neurônio presente na retina dessa pessoa. Quando o neurônio ele recebe uma informação, a gente diz que ele foi excitado por essa informação. E o que vai acontecer nesse neurônio quando ele é excitado por essa informação luminosa? Então, ó, eu peguei aqui um pedaço do neurônio e dei um zoom. Então, isso aqui é como se fosse um zoom do neurônio. É um zoom da membrana plasmática desse neurônio. O que vai acontecer? Quando o neurônio ele está em repouso, ele não está respondendo a um estímulo, a gente diz que a membrana plasmática desse neurônio ela é mais positiva do lado de fora e mais negativa do lado de dentro, beleza? Então, quando o neurônio ele está em repouso,
A membrana plasmática, a parte de fora da membrana plasmática desse neurônio, ela é positiva, e a parte da membrana plasmática voltada para o citoplasma é mais negativa. Por que acontece essa polarização, pessoal? Essa polarização acontece porque fora da célula a gente tem mais sódio e dentro da célula a gente tem mais potássio. Como do lado de fora da célula a gente tem mais sódio, do lado de fora da membrana plasmática, a parte da membrana plasmática voltada para o meio extracelular, ela é mais positiva. E do lado de dentro ela vai ser mais negativa porque ela tem menos sódio. Beleza? Então, ó, a gente diz que ocorreu uma polarização. O que é uma polarização? É quando de um lado tem uma carga, que nesse caso é positiva, e do outro lado a gente tem uma outra carga que é negativa. Quando o hormônio ele é excitado por alguma informação, uma energia luminosa, por exemplo, o que vai acontecer? Canais de sódio presentes na membrana plasmática desse neurônio vai se abrir e vai fazer com que o sódio ele entre para dentro da célula. Então, se essa informação luminosa fez o canal de sódio se abrir e o sódio entrar para dentro da célula, o que vai acontecer? Na região da membrana onde o sódio ele entrou para dentro da célula, vai ficar mais negativa. Então, ó, vamos supor que nessa região aqui foi aonde o sódio entrou. Então, nessa região aqui do lado de fora vai ficar negativo. E se aqui vai ficar negativo e está entrando sódio por essa parte aqui da membrana plasmática, aqui vai ficar, ó, positivo. Então, a gente fala que ocorreu uma despolarização. Então, quando o sódio entra aqui do lado de fora da membrana plasmática, vai ficar negativo. E essa parte aqui da membrana plasmática vai ficar positiva. E ocorreu uma despolarização, beleza? E isso, pessoal, vai ficar ocorrendo, ó, ao longo de todo o neurônio. E essa diferença de cargas que vai se formando por causa da entrada do sódio é que a gente chama de impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele se propaga ao longo de todo o neurônio por causa disso daqui. Por quê? Alguma informação excitou o neurônio, fez os canais de sódio se abrirem, o sódio entrou, e isso despolarizou a membrana. A membrana do lado de fora ficou negativa aqui nessa parte da membrana, e do lado de dentro ela ficou mais positiva. Isso vai acontecendo, ó, ao longo do neurônio até chegar na ponta do axônio, beleza? Mas Felipe, isso daí não para, isso acontece direto? Não. Uma hora, esse impulso nervoso aqui, ele vai parar. Como que ele vai parar? Porque vai chegar no momento que o canal de potássio ele vai abrir. Quando o canal de potássio ele abre, o potássio ele vai sair da célula. Então ele é mais concentrado do lado de dentro e agora ele vai sair. E quando o potássio ele sai, ele volta a polarizar a membrana. Então a membrana volta a ser mais positiva do lado de fora e volta a ser mais negativa do lado de dentro. Então vamos supor, ó, que está ocorrendo uma despolarização aqui. Então, ó, despolarizou. O sódio entrou e despolarizou. O que vai acontecer? Nessa parte aqui, o potássio ele vai sair da célula. E quando ele sai da célula, ele volta a polarizar a membrana. Volta a ser positivo do lado de cima, do lado de fora, e negativo do lado de dentro. E aí o impulso nervoso vai para outra parte do neurônio. Aí despolariza, polariza novamente, vai para outra parte do neurônio e assim até chegar na ponta do neurônio, beleza, pessoal? É assim que o neurônio ele conduz o impulso nervoso ao longo dele. E agora eu quero falar para vocês, ó, desse termo aqui que a gente chama, ó, de nó neurofibroso. O que são os nós neurofibrosos? Lembra que eu falei para vocês que a bainha de mielina ela aumenta a velocidade do impulso nervoso? E por que ela aumenta a velocidade do impulso nervoso? Porque o axônio do neurônio ele não é totalmente recoberto pela bainha de mielina. Existem locais do axônio, ó, que não é coberto pela bainha de mielina. Então aqui, ó, não tem bainha de mielina, aqui não tem bainha de mielina, ó, aqui também não tem bainha de mielina. Então essa partezinha que não é coberta pela bainha de mielina são os nós neurofibrosos.
E como a bainha de mielina ela funciona como isolante elétrico, ela não permite que o sódio entre. Então, aonde o axônio ele é recoberto pela bainha de mielina, não acontece despolarização. Só vai acontecer essa despolarização e repolarização na região de nós neurofibrosos. Então, o impulso nervoso ele vai pulando, Então, o impulso nervoso ele aconteceu aqui, aqui aconteceu uma despolarização. Depois ele vai pular para cá, no próximo nó neurofibroso. Depois ele pula para cá, no próximo nó neurofibroso. E assim, ele vai saltando. Então, se não tivesse bainha de mielina, o impulso nervoso ia passar por todo o neurônio. Como tem bainha de mielina, o impulso nervoso ele só vai ocorrer nas regiões dos nós neurofibrosos. É assim que a bainha de mielina ela aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso, beleza? Mas Felipe, beleza. Ocorreu toda essa polarização, despolarização, o impulso nervoso chegou na ponta do axônio e agora o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que o neurônio ele faz associação com outro neurônio? Então o neurônio vai passar a informação dele para o outro neurônio, uma informação dele para uma glândula, uma informação dele para o músculo. É isso aqui que a gente vai ver agora. Quando o impulso nervoso ele chega na ponta do axônio, pessoal, ele vai excitar aquelas vesículas que eu falei para vocês que tem os neurotransmissores. Então, quando o impulso nervoso ele chega aqui, ele vai excitar essas vesículas contendo neurotransmissores. Essas vesículas vão se abrir e vai liberar os neurotransmissores. Então, todos esses pontinhos vermelhos que eu coloquei aqui são as vesículas liberando os neurotransmissores. São os neurotransmissores. E o que vai acontecer? Esse neurotransmissor ele vai se ancorar na membrana plasmática ou nos dendritos do próximo neurônio. E o que vai acontecer, pessoal? Essa região aqui de contato, de comunicação entre um neurônio e outro, entre a ponta de um axônio e a membrana do outro neurônio, a gente chama de sinapse. Então, sinapse é a região de troca de informação entre um neurônio e o outro neurônio. Ou entre um neurônio e uma célula muscular, por exemplo. Isso que é sinapse, beleza? Só que é importante que vocês saibam que os neurônios eles não estão completamente tocando um ao outro. Então, vamos supor que aqui eu tenho um neurônio e aqui eu tenho outro neurônio. Eles não estão tocando um no outro. Há um pequeno espaço microscópico. Esse pequeno espaço microscópico a gente chama de fenda sináptica, beleza? Então é importante que vocês saibam que os neurônios, quando eles estão usando neurotransmissores como mediadores químicos, eles não estão em contato uns com outros, beleza? Mas Felipe, então nunca um neurônio ele vai estar em contato com o outro? Pode acontecer dos neurônios, pessoal, eles estarem em contato um com o outro sim. Mas esse contato ocorre apenas nas sinapses elétricas. Então, quando um neurônio ele passa a sua informação elétrica para o próximo neurônio, a gente fala que ocorreu uma sinapse elétrica. Aí sim eles precisam estar em contatos. Mas quando eles usam os neurotransmissores, quando o neurônio ele se comunica com o outro neurônio através de neurotransmissores, a gente fala que ocorreu uma sinapse química, beleza? Então, na sinapse química, a gente tem a formação da fenda sináptica, beleza, pessoal? E o que acontece quando os neurotransmissores atingem o outro neurônio, pessoal? Então, vamos voltar aqui no esquema. Então, aqui a gente está vendo um neurônio que ele está passando a sua informação para o próximo neurônio. O neurônio, pessoal, que está transmitindo a informação, a gente fala que ele é um neurônio pré-sináptico, porque ele está antes. E um neurônio que está recebendo essa informação, a gente chama de neurônio pós-sináptico, porque ele está recebendo essa informação, ele está vindo depois, beleza? E o que vai acontecer quando os neurotransmissores atingirem a membrana do neurônio pós-sináptico? Vai acontecer novamente o impulso nervoso. Então, no próximo neurônio, os canais de sódio vão se abrir.
para ocorrer a despolarização, depois o sódio vai sair para repolarizar, e assim o próximo neurônio vai passando o seu impulso nervoso ao longo dele até chegar no próximo neurônio ou na próxima célula, beleza? Então, o que eu quero que vocês saibam? Que nas sinapses químicas, os neurônios utilizam os neurotransmissores para poder excitar o próximo neurônio. Então, ó, esse primeiro neurônio aqui foi excitado por uma informação luminosa, por exemplo. Mas o próximo neurônio que está fazendo sinapse com ele vai ser excitado através dos neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, a gente chama eles de mediadores químicos, porque são eles que vão mediar a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro neurônio ou outra célula. Beleza, galera? E chegamos no final da nossa aula, galera. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhuma dica no seu vestibular, beleza? Não se esqueça também de sentar o dedo aqui no like, beleza? Porque isso ajuda muito o canal. Um abraço e até a próxima aula.